Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Hoje eu tô com meu cabelo aqui a lá Pedro Pascal, né? Com minha camiseta aqui também da minha equipe, que a gente participa lá do Circuito Paulista de Trekking. É aquele enduro, né? A pé, aquele de regularidade, aquela prova de regularidade, né? E esse ano não deu muito certo, não. Esse ano ficamos em segundo lugar, tô acostumado com o pódio, tô no negócio já há 6 para 7 anos, tinha pego sempre os cinco primeiros campeonatos aí, essa vez não deu, mas vamos que vamos. Então eu tô aqui, né, com esse físico aqui de gladiador, para falar para vocês o seguinte, não é bem a indicação, porque indicação seria com muitas ressalvas, é mais para falar assim sobre um filme que a gente tem aquela obrigação de assistir, a gente que está aqui nesse meio do YouTube para falar de filme, de série, de anime, aquela coisa toda, que é o Gladiador 2. Seu Ridley Scott, né, que um gênio total, né, tá com a gente aí há muito tempo e vai tomara que fique muito tempo ainda. Tem seus altíssimos, seus baixíssimos. Eu não vou dizer que Gladiador 2 seja uma coisa lá do seu ponto mais baixo, mas realmente ele deixa muito a desejar, na minha humilde opinião. O canal fica meio que datado, às vezes, falando de coisas mais antigas, mas esse aqui vocês vão ver essa indicação aqui, ou esse comentário na sexta-feira pela manhã, e ainda o Gladiador 2 está em cartaz no circuito aí brasileiro de cinemas, ok? Então, hoje vamos falar, não é bem uma indicação, vamos falar sobre Gladiador 2, ok? Roda a vinheta. Pessoal, Gladiador 2, sequência tardia e direta, não chega a ser aquilo que ninguém pedia, tal, mas de Gladiador, lá dos talentosos Russell Crowe, o Gladiador, né, e o Joaquim Fênix. E os dois que mandaram muito bem ali, é inesquecível a participação dos dois ali, tudo que eles fazem, mas o filme como um todo tem muita coisa boa, gente. Não vem ao caso aqui a falar. Eu até falo para vocês, revisitei o Gladiador e é ótimo. E aí já tem a primeira comparação, vamos falar assim, olha que coisa louca, né? A sequência você tem que fazer algumas comparações, não tem jeito, é natural. O primeiro filme é mais épico, o primeiro filme é melhor fotografado, construído, roteirizado, ele tem mais glamour, ele é realmente um filme mais completo, como filme mesmo, né? A história toda tá ali e tudo mais tal, ela é mais interessante, não é incrível, né? Mas ela é mais interessante. Vamos começar aqui a falar sobre uma questão muito clara em relação a esses filmes. O Ridley Scott, que é aquele cara, mão de diretor mesmo, o cara que bota a mão também no roteiro e tudo mais tal, ele fez uma mescla ali de personagens que existiram realmente e outras coisas que são criadas ali para ficção. Isso tanto no primeiro momento, no Gladiador 1, quanto nesse Gladiador 2. Então, tem um pezinho ali em algumas coisas que aconteceram assim na história da Roma Antiga, vamos chamar assim. Vou até falar aqui nesse vídeo, mas o mais interessante é que realmente o segundo filme, ele parece até mais barato que o primeiro. Isso que é a impressão que dá. Ele parece menos esmerado, ele parece que algumas coisas ali de batalhas são mais, como é que eu vou falar assim, mais artificiais, porque se vocês começarem, forem ver o que eu estou falando, né, assistirem o Gladiador 1 e depois forem ao cinema agora no final de semana para assistir o Gladiador 2, vocês vão perceber, para assistir o Gladiador... Oh, meu Deus do céu, eu dei uma gaguejada aqui. Para assistir o Gladiador 2, não trava a língua, né? Gladiador 1 para assistir o Gladiador 2. Errei de novo. Vamos lá. Quando você faz essa linha direta, você percebe que a construção ali do campo de batalha, do como é filmado, do tipo de clima, de luz e tudo mais, você percebe que é um cinemão, né? É aquela sétima arte, assim, realmente pulando aos olhos mesmo, para você falar, poxa, te convence mais, você está mais ali naquele campo de batalha. Parece essa coisa agora, desse dois, uma coisa mais distante, uma coisa que não te traz ali para dentro da arena quando estou no Coliseu, não te leva para aquela sensação do campo de batalha, fica uma coisa tudo muito distante, foi isso que eu senti. O filme é longo, então eu acho que aí já vai naquela que eu falo assim, o filme para ser longo, ele precisa ter conteúdo para ser longo, senão ele se arrasta, o filme se arrasta assim, no primeiro momento, você tem ali toda uma criação ali que você já, tá bom, ok, eu já entendi isso aí vai por quê? Aí, realmente, o final do filme, a sua terceira parte, vamos chamar assim, ou o seu arco final, vamos chamar assim, traz muito mais elementos, muito mais contundentes, utilizando muito mais aquela coisa mais de gana mesmo ali, de ator, de interpretação, e você fala, poxa, parece que eu estava num momento ali monótono e tudo mais, deixando as horas passarem para depois entregar uma coisa mais
dinâmica no final do filme. Não achei interessante, ele fica desconstruído, ele fica descosturado, ele fica meio retalhado. Então, o primeiro filme você não vê isso. O primeiro filme ele é denso, ele vai seguindo uma sequência, você vai tendo uma dinâmica, aquilo tudo que é colocado na história vai avançando a história até ela chegar no clímax, que é legal pra caramba. Bom, outra coisa, gente, eu vou falar pra vocês aqui que, particularmente, eu acho que tem um furo gigante no filme, logo no seu início, tem um furo gigante e tem uma coisa mal explicada. Eu não posso entrar no detalhe do que é o furo gigante, para não te dar spoiler, e nem aquilo que está mal desenhado. Mas, por favor, coloque aqui nos comentários e pode me questionar no comentário. Jefferson, depois, né, passar um tempo, eu respondo aqui. Pessoal, não tente, quem assistiu, não coloque aqui o spoiler no comentário não, por favor, tá? Nunca tive esse problema aqui, mas como eu estou fazendo essa interação agora, ou tentando fazer essa interação, é o seguinte. Tem um furo enorme no começo, aí já me desanima. Sabe aquela questão do lugar silencioso que eu falo? Tem um furinho no começo, aí o filme se desmonta inteiro pra mim. Ele dá uma desmontada e depois, e ali na mudança da primeira pra segunda parte da questão ali, das etapas do filme, tem uma outra coisa também preguiçosa que você fala, puxa, se é uma sequência, se você tá aproveitando elementos cruciais do primeiro, você tem que respeitar isso, você tem que, não sei se foi uma coisa que realmente não dá para entender. O que foi ali na hora de escrever o roteiro que não se pensou sobre isso e na tela fica bem desgastante mesmo ver isso aí, pessoal. Vamos lá. As interpretações. O gladiador da vez, o Lúcio, é feito pelo Paul Mescal. Olha, muito bom. Não achei que nada a desejar, tá tudo certinho ali, sem frescurinha, sem nada, ele faz o papel dele. Mas realmente muito lento a construção dele e tal, mas ele tem carisma assim, gostei bastante dele. O que cabe a ele, gente, pra mim tá ótimo. E aí ele tem um elenco de peso ao lado dele, né? Vou deixar o Denzel pro final, mas assim, ele tem um elenco de peso. O Pedro Pascal, que eu brinquei, né, questão do cabelo, que é um cara que eu até não concordo com algumas posições do Pedro, mas é bom pra caramba. É carismático pra caramba, porque eu sei separar as coisas, né? É carismático pra caramba e bom ator pra caramba. Você coloca ele pra fazer tudo. Você coloca ele pra fazer um general como ele tá ali, ele funciona. Você coloca ele pra fazer um loucão, ele funciona. Você coloca ele pra fazer um drama, ele funciona. É impressionante. Tem porte, tem físico, tem estrutura. E ele é engraçado, pessoalmente, ele é tão bom que pessoalmente ele é mais na dele, quietinho e tal, né? Mas quando ele tá nas telas ali é uma coisa impressionante. Ele impressiona com esse general dele, que é o general Acacius. E aí começa, pessoal, o general Acacius, só para fazer umas curiosidades aqui, o general Acacius dele é uma ficção, tá? Existe sim elementos de uma persona da época, mas que, na verdade, ele, como o Acacius ali, ele é uma ficção, tá, pessoal? O Lúcio também tem uma colocação, um pezinho na história, mas também boa parte ficção. O que carrega ali a vingança, coisa que o vale da história, ele é um cara também que teve um pezinho na realidade. Bom, essa Roma antiga, então a retratação da Roma antiga, desses 300 e tanto depois de Cristo e tudo mais tal, é colocado ali 2 imperadores que são os vilões, vamos chamar assim, do negócio, e eles realmente existiram. Há uma subversão ali de quem fez o que com quem, a idade, não sei o que, mas eles existiram sim, que foram os imperadores Geta e Caracalla. Inclusive, o imperador Caracalla foi um dos mais sanguinários, né? O Galígula, né? Foi um dos mais sanguinários de toda a Roma antiga. Então o cara fazia atrocidades mesmo. Como pode, né, o ser humano deixar o outro fazer, né, e ficar meio indiferente à atrocidade que um ser humano só faz, né, pessoal? Um imperador consegue fazer, dominar a cabeça de tanta gente. É impressionante. Isso até hoje, né, pessoal? Até hoje. Então, assim, esses 2 realmente existiram na história. Há toda uma subversão ali de quem era quem fez o que com quem e tal, do mais velho com o mais novo e tal, mas enfim. Eles existiram na história e eles estão ali retratados como os caras translocados e loucos e que fazem maldades e até atrocidades também, pessoal. Então, esses 2 personagens são feitos por 2 atores que realmente convencem bastante também, porque tem uma carga mais aquela coisa de Roma antiga que tinha aquela coisa mais doente, aquela coisa, né, enfim, de misturas familiares ali que eram estranhas e tudo mais. Veja bem, pessoal. O pessoal fala muitas vezes, que tem coisa estranha no mundo oriental. O mundo ocidental já teve muita coisa estranha, viu, gente? Dava umas doenças e tal, inclusive, é complicado. Mas enfim, o Imperador Geta é feito pelo ator Joseph Quinn e o seu irmão sanguinolento ali, o Caracalla, é feito pelo ator Fred Hedinger. Então, esses 2 camaradas aí representam esses personagens muito fortes aí, históricos, vamos chamar assim, e eles ali, junto ao seu modelo de império, vamos chamar assim, vão colocando, subjugando o Senado de Roma e tudo mais, e vão trazendo a questão do Coliseu, né, que é o famoso
pão e circo, né? O pessoal se divertir, vamos chamar assim, e esquecer das outras coisas que estavam ali, inclusive da justiça, de tudo mais, das coisas boas e honestas que devem permear a vida de todo mundo aí. Então, esses dois vão arquitetando algumas coisas ali e a gente vai seguindo a vida desse jovem Lúcio, né? O porquê que ele tá onde ele tá, o que ele tá fazendo, quem ele é, aquela coisa toda. E no meio desse caminho tem uma pedra no meio desse caminho que é o personagem do Denzel Washington, que é o Macrinus, que eu pesquisei. O Macrinus também foi uma figura histórica, inclusive ele tem uma curiosidade, ele foi o primeiro imperador de Roma que não passou pelo Senado. Então, a história até faz um ganchinho disso ali, ele não passou pelo Senado e foi imperador. Então ele é um personagem histórico também bastante perturbador, inclusive, com um envolvimento com os dois irmãos ali, o Goethe e o Caracalla. Ele realmente tem uma participação na história bem esquisita, e aí é retratado ali no filme. Então o Denzel, ele brilha, né? Então o Denzel, o que me impressiona é que na idade dele, nas cenas de luta, cenas do envolvimento físico, do envolvimento corporal, é impressionante. Eu não sei que vitamina que esse homem toma, mas é impressionante, impressionante. Você fica com aquela coisa, gente, do protetor na cabeça o tempo todo. É complicado tirar o protetor da cabeça agora, nesses últimos tempos. Mas o Denzel, ele manja muito da coisa, ele tá no espaço dele, ele é genial, talentosíssimo, convence sobre tudo que faz também. Ele é um daqueles, do famoso, da série Clint Eastwood. O Denzel Washington, guardar as devidas proporções, que é o que eu costumo falar do Clint Eastwood, que é o seguinte: ele é um cara que ele faz ele e tá tudo bem. Ah, Jefferson, não, pela aí, ele faz assim. Não, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: ele tem a persona dele, ele coloca a persona dele, é impressionante que funciona pra coisa que ele tá fazendo mais de ação, de policial, de porrada mesmo, de tiro, porrada e bomba mesmo, ou da coisa quando ele senta pra conversar e tudo mais tal. Ele tem uma densidade muito interessante. É que ele, como o Charles Bronson antigamente, como o Liam Neeson, pegou muito bem com essa coisa da pancadaria mesmo. Então você une o útil ao agradável. Inclusive, se você pegar os primeiros filmes do Denzel, inclusive um histórico que tem aí, ele era mais o galanzão, se você for ver. Ele, novo, o Denzel, ele fazia mais a questão do galã, tá? Mesmo quando era uma coisa mais histórica e tal, ele fazia o galã. Então isso meio que é uma coisa sutil que ele sempre na carreira dele teve ali, tá? Nunca foi uma coisa assim muito shakespeariano, não, mas se coloca, ele faz também. Isso aí é tranquilo. Então ele faz ali um papel, gente, que mistura essa questão do cara ali, da verdade, do fato com a ficção, que é muito interessante, é muito legal de ver, e realmente sempre a construção que ele faz dos personagens é sempre algo que se destaca, que é pra gente dar uma parada e dar uma analisada. Antes de falar do próximo ator aqui, que eu acho interessante, a participação dele, sempre, e mesmo fazendo aquela pequena parte, assim, não é a ponta, mas aquela pequena parte ele marca bastante. Mas antes de falar disso, eu vou falar do Coliseu. De novo, fazendo ali um comparativo em relação a toda a estrutura, né, que você coloca ali dos embates, dos combates e tal, daquilo que é apresentado no Coliseu. Eu revendo agora, nessa semana, o Gladiador 1, é impressionante. Você realmente, aquela parte física da coisa, aquela parte mecatrônica, você tem uma utilização do mecatrônico com um efeito especial, e o efeito mecatrônico, vamos dizer assim, com o efeito especial, efeito virtual, que é muito bem encaixado. Nesse agora fica uma coisa muito plastificada, muito artificial, muito superficial. Não te convence. Tem uma questão lá, inclusive, que fica muito, muito fora, gente. Eu não vou também falar aqui para vocês terem a sua impressão lá, mas não é legal, não empolga. As cenas do Coliseu, para mim, que no primeiro são pontos altos, apogeus, assim, no meio do filme. No Gladiador 2, ele se dissipa. Ele só passa, a cena passa, você vê um negócio de efeito especial e você fala, tá, passa logo isso aí. Ou seja, ao invés de você querer, que nem no primeiro, que eu quero estar ali naquele lugar, eu quero continuar vendo, que legal, a música, né, a trilha incidental, indo junto com a cena. Não, gente. É igual o Ben-Hur. Ben-Hur também, a refilmagem. Nossa, é a mesma coisa. Onde tem que ser o ponto alto, o ápice do negócio, fica uma coisa muito morno para frio. Sabe aquela comida requentada, mas que ela já tá esfriando de novo? Muito assim, foi isso que eu senti, gente. Aquela coisa que você fala, tá, passa logo isso aí que... Não, é o ponto que estaria me interessando, o Coliseu é o ponto baixo do filme, na minha humilde opinião. Porque realmente os efeitos especiais e o tipo de batalha, o que se propõe, é muito, gente, muito, muito fraco, é muito desconectado. Bom, nessas cenas do Coliseu tem uma coisa ali que é bastante drástica assim, e eu falo pra vocês que é o ator que eu vou citar aqui, o Derek Jacobi, que faz o senador Grachus.
Então, esse cidadão é daqueles das antigas, da velha guarda, tá no Gladiador mandando muito bem, um dos senadores ali tem umas coisas muito interessantes. Dentro do golpe que vai ser dado, ele participa de novo. Mesmo eu achando que ele faz o mais do mesmo, tudo bem, deixa a sua marca sempre ali. E por fim, gente, esse eu não posso dizer que, para mim, o destaque total é quem chama atenção. Ela chama atenção no primeiro filme e chama atenção nesse segundo. Ela é impressionantemente talentosa, boa atriz, é bonita, linda, envelheceu bem e tudo mais tal, que é a Connie Nielsen, que faz a Lucille. A Lucille já tem um destaque, é uma coisa muito interessante no primeiro, a construção dela. Nessa agora, ela também tem uma participação muito interessante. Mas também, no caso dela, eu acho que ela está muito mais enquadrada no Gladiador 1. No 2, ela faz o que ela tem que fazer, ela cumpre a missão dela, literalmente, mas é mais fraco, gente. Então, mesmo com o destaque que eu estou fazendo a ela, que ela rouba a cena, que ela permeia todo, norteia, vamos chamar assim, toda a questão ali, o que quer se passar em Gladiador 2, é mais fraco. Então, assim, gente, o filme Gladiador 2, na minha humilde opinião, é muito fraco. Ele é muito, muito menos do que o Gladiador 1. Uma pena. É aquela velha coisa que se tinha lá no passado, nos anos 80. O segundo filme não foi melhor que o primeiro. Depois, né, de muito tempo, o segundo, até o terceiro, eram até melhores, mais construídos que o primeiro. Mas houve uma época grande, né, um período grande, em que tentava fazer segundo, terceiro, não funcionava. E o Gladiador 2, infelizmente, muito tempo depois, mesmo com a genialidade do Sr. Ridley Scott, ele não é um filme pra você ficar indiferente, não. Dá pra você assistir. Mas com certeza, vou assistir mais vezes? Vou. Não tanto quanto assisti o Gladiador 1, que eu gostei demais de novo, e que posso assistir muito mais vezes ainda. É isso. Dito isso, vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, o prestígio aos vídeos do canal, e com esse físico aqui, né, físico de gladiador romano, vou dando aquele valeu pra você, aquele valeu sem espadada e sem facada pelas costas. Tudo bem, pessoal? Até tu, Brutus. Valeu, pessoal. Valeu. Duas vezes você. Valeu!